Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre uma pergunta que eu recebi de alguns de vocês, em relação ao atacante Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, jogador revelado no próprio rival, 27 anos, nessa temporada 18 gols marcados e 4 assistências em 35 jogos. Desde que voltou ao futebol goiano em 2022, no meu entendimento é um dos melhores jogadores no comando ofensivo aqui no estado e é sempre um jogador muito regular. Tanto é que apesar dessa Série A horrível do Atlético, ele já marcou 5 gols em 15 partidas até aqui e já deixou claro, né, aos seus representantes que não seguirá no rival para a temporada de 2025. Nesse momento ele tem conversas bem avançadas, inclusive com o Cruzeiro. E outros 5 clubes também da Série A do futebol brasileiro monitoram a sua situação. O Goiás, que já fez sim uma sondagem pelo Luiz Fernando, ainda na temporada de 2016, eu lembro daquilo ali, era bem criança na época ainda, mas foi sim apenas uma sondagem. O Goiás quis entender melhor em relação ao jogador, mas o Atlético só aceitava negociar com compensação financeira, algo que acabou acontecendo em 2018, quando o Luiz Fernando acaba fechando com o Botafogo. O contrato dele no Atlético se encerra agora no final do mês de dezembro e obviamente seria uma contratação excepcional. Um jogador que é muito bom de bola, tá? O Luiz Fernando, a gente pode não gostar dele porque castiga a gente, né, jogando no rival, mas é muito bom jogador. Vou deixar para vocês o mapa dele de movimentação, geralmente caindo ali na ponta esquerda, trazendo essa bola para dentro, para uma finalização de longa distância. Também pode fazer uma função como um camisa 9. Segundo informações lá do Rio Grande do Sul, ele recebia R$220 mil mensais quando jogava pelo Grêmio. Aqui no Atlético, eu acredito que ele deve receber algo na casa de 150, 170, no máximo R$200 mil mensais. É uma opção sim muito cara. Acho que o Luiz Fernando deve fechar com algum clube aí, digamos, do eixo, né, do futebol brasileiro. A possibilidade também do exterior não está descartada, né? Talvez uma Arábia Saudita, Emirados Árabes, onde aí sim os caras conseguem oferecer um salário até de R$1 milhão, não seria nenhuma surpresa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador? Muito bom de bola. Na temporada passada foram 19 gols pelo Atlético em 52 jogos. Quando saiu do rival, ele não, acho que só em 2018, marcou 7 gols ali pelo Botafogo em 54 jogos, mas geralmente onde ele se destacou aqui no Brasil foi pelo rival Atlético. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. Neste momento não há, um interesse do Goiás em contar com esse jogador. Acho difícil o Luiz Fernando, acho que o Luiz Fernando, pegando aqui pela quantidade de gols que ele já fez, eu acho que ele já é o maior artilheiro da história do Atlético Goianiense, tá? Se não for, ele tá ali junto com o Júnior Viçosa, algum dos anos 70, 80 também, mas ele deve estar com certeza no top 3. Não acho que ele faria essa movimentação de sair do Atlético e ir pro Goiás, a não ser que o Verdão coloque muito dinheiro na parada. Bora falar aqui agora um pouco mais sobre o Aloísio Souza, um nome contratado pela diretoria do Goiás que eu enxergo como uma aposta, tá? Eu esperava um nome um pouquinho mais experiente para o decorrer da Série B, principalmente nessa região do meio de campo, né? Esse primeiro volante. O Aloísio, que tem 28 anos de idade, essa informação foi confirmada primeiramente pelo Vitor Pimenta, tá? Um abraço para o Vitor Pimenta do Mais Goiás, já que o Aloísio estava livre no mercado. Foi anunciado, se não estiver enganado, no comecinho da semana passada, né, pelo perfil oficial do Estrela Amadora, que o jogador, após 82 jogos, né, 3 temporadas no clube, não renovaria o seu contrato. O Estrela Amadora, que no ano passado ficou no meio de tabela no Campeonato Português. O Aloísio realizou 27 jogos com uma assistência. Eu assisti alguns lances dele aqui no YouTube, não tem um conteúdo muito grande em relação ao jogador, mas deu para perceber uma coisa: o Aloísio é aquele primeiro volante, pode jogar um pouco mais avançado também, um jogador de muita força física e que bate bem na bola, em relação, por exemplo, a lançamentos, aquela distribuição na cabeça da grande área. O Aloísio fazia muito isso também pelo Estrela Amadora quando jogava na segunda divisão, também por outros clubes menores que ele passou lá em Portugal. Então, na saída de bola, é um jogador que fazia o feijão com arroz até que bem feitinho ali, tá? Uma saída rasteira, a batida também na bola para lançamentos, para encontrar um companheiro, por exemplo, em profundidade. Não vi muitos lances dele em relação à finalização em direção ao gol, aquele volante para aparecer, para finalizar. Não tem essa característica, mas marca alguns gols, por exemplo, de cabeça, numa cobrança de escanteio, num bate-rebate, enfim, aconteceu isso, por exemplo, 2 vezes
na temporada retrasada. O jogador que de 28 anos, nessa sua passagem pela Europa, ele só marcou 2 gols, né, no ano passado, e pelo Marítimo B também ele conseguiu alguns números, 4 gols, 3, 2, não é um volante de muitas bolas na rede ou assistência, é um jogador mais defensivo. Chega aí no Goiás para disputar posição com o Edson, com o Wellington e também com o Nathan Belo. Não é um jogador com uma característica, por exemplo, do Marcão. É um volante pé de ferro que pisa muito na grande área. Não é essa característica, mas acho que pode ser um reforço para, digamos, para completar o elenco. Fica ainda devendo, tá? No meu entendimento, o Goiás precisava sim contratar um jogador com mais experiência em Série B e melhor tecnicamente, para disputar a posição justamente com os mais habilidosos. Acho que essa posição é sim necessária dentro do elenco do Goiás, apesar de ter alguns nomes, muitos nomes, né, melhor dizendo, dentro do elenco, não há tanta qualidade assim. Se você pegar a fase do Juninho não é boa, do Rafael Gava também não é, o Marcão tá lesionado, o Nathan até fez 2 bons jogos, assim, errou contra o Guarani, mas até no jogo contra o CRB fez uma partida surpreendente, mas não pode ser a esperança do Goiás. Não vejo o Aloysio chegando e sendo aquela referência no meio de campo esmeraldino, mas pode acontecer, né? Acho que para a Série B é uma contratação compreensível, mas o Goiás ele tem um dinheiro em caixa um pouquinho maior e eu não traria só o Aloysio Souza também para essa Série B. Ele tem 1,80 m de altura, é destro, tá? Então é um jogador alto, forte, 76 quilos, consegue sim proteger bem aquela grande área. Aqui no Brasil ele jogou apenas pelo Lagarto, né? Esse clube do interior de Sergipe, se eu não estiver enganado, é a cidade onde nasceu o Diego Costa, né? Aqui no Brasil, mas que depois se naturalizou espanhol. Ele vai muito cedo ainda em 2014, na época ele estava com 18 anos de idade, para o San Joanense, esse clube menor de Portugal, onde estreia no profissional ainda na temporada 2015-2016. No ano seguinte é contratado por um clube maior, o Marítimo, né, esse clube bastante tradicional, e joga na equipe B do Marítimo. 4 gols em 27 jogos, depois mais 3 gols em 29 na temporada de 2017. No elenco profissional do Marítimo só jogou uma vez na temporada de 2018. Em 2020 ele é repassado ao Amora FC, esse clube ainda menor, 26 jogos, mas pelo menos ali foi a primeira vez que ele jogou com mais frequência, na terceira divisão de Portugal. Naquela temporada foi um titular absoluto, participando dos 26 jogos que a equipe teve no Campeonato Português, e já no ano seguinte, na temporada 21-22, foi contratado pelo Estrela Amadora, onde estava na segunda divisão. O Estrela, que é sim um clube tradicional em Portugal, não é um dos grandes, não é um dos médios, não é sim um clube pequeno, mas tem sim a sua história, vamos colocar assim, em primeira divisão. Ele faz uma campanha de manutenção no primeiro ano lá, e no ano retrasado, né, na temporada 22-23, consegue o acesso. 28 jogos com 2 gols marcados. Pegando seus números na primeira divisão desse ano, o Aloysio ele entrou em campo, o Estrela Amadora teve 34 jogos, né? Ele participou de 24, sendo 19 como titular. Então dá para dizer que o Aloysio foi sim o nome titular nesse meio de campo da permanência, né, do Estrela Amadora. Ele levou 6 cartões amarelos, não é um número alto para um jogador de marcação. E nos últimos jogos da temporada, ele vinha sendo mais reserva, né? A última atuação dele aconteceu ainda no dia 29 de abril, não participou, por exemplo, no mês de junho.